Olá, vamos falar hoje aqui então de um dos exames que tem um dos melhores custos-benefícios dentro da área de check-up, que é a ultrassom da tireoide. A gente sabe que a tireoide hoje tem critérios muito específicos e aceitos mundialmente, no sentido de avaliar se uma lesão tem alguma suspeita de ser câncer ou não. Então, falando da classificação do Colégio Americano de Radiologia, que é o ACR, a gente pode ir dando pontos para a lesão no sentido de ela ficar mais para benigna ou mais para maligna. E o primeiro critério é a gente definir se a lesão é cística ou é sólida, sendo que as lesões sólidas vão ter já algum grau de suspeição. Um outro critério importante é se a lesão tem microcalcificações ou mesmo calcificações grosseiras ou se essa lesão não tem calcificações. Um terceiro critério é a cor da lesão. Então, se no ultrassom essa lesão é mais para escura, e quanto mais escura ela for, maior a suspeita. Já as lesões que têm a mesma cor da tireoide, ou se no ultrassom essa lesão é mais branca do que o resto do parênquima tireoidiano, essa lesão passa a ser menos suspeita. Um outro critério importante é se no eixo transversal da lesão, ou seja, o eixo curto da tireoide, a lesão é mais alta do que larga, sendo esse um critério considerado bastante importante nessa classificação. Uma outra avaliação importante também é se a lesão está restrita à glândula tireoide ou se ela passa os limites da glândula, ou seja, atravessa a cápsula tireoidiana. Então, no vídeo a seguir, a gente vai ver todos esses critérios em uma lesão suspeita para carcinoma de tireoide e, na sequência ainda, a gente vai mostrar uma contribuição brasileira para uma avaliação de suspeição de nódulos tireoidianos através da análise do tipo de fluxo que tem no interior desse nódulo ao Doppler colorido. Então, vamos ao vídeo. Então, aqui a gente tem uma imagem da tireoide, num aparelho com boa resolução. Vejam todos os planos bem definidos, aqui o plano subcutâneo, aqui o plano muscular, aqui a cápsula da tireoide, e aqui a gente tem o lobo esquerdo da tireoide, no caso, a gente está vendo aqui uma visão longitudinal, ou seja, no maior eixo do lobo esquerdo, e aqui a gente tem um nódulo tireoidiano com algumas características suspeitas. A gente vai colocar em vídeo para ver todas as características deste nódulo, mas a princípio a gente já vê que é um nódulo sólido, com um contorno um pouco lobulado. Vamos rodar o vídeo aqui para ver melhor o contorno. Então, aqui a gente observa que o nódulo tem algumas lobulações, ele não é todo regular. A gente observa também algumas microcalcificações, que são esses pontos brancos no interior do nódulo. Então, esses múltiplos pontos brancos, como esse aqui, aumentam a suspeita de malignidade. Então, nesse eixo longo, a gente já observou que o nódulo é sólido, tem microcalcificações e tem uma cor mais escura do que o parênquima normal da tireoide. Então, a gente chama de textura hipoecóica, que também é um critério de suspeita para malignidade. Quando a gente roda o vídeo agora e coloca no eixo curto, vejam que agora eu coloquei no eixo 90 graus em relação ao que a gente estava. A gente tem aqui a artéria carótida, a veia jugular interna, aqui a cápsula da tireoide. Vejam que em alguns pontos a cápsula da tireoide não está bem definida nesse plano, que também aumenta a suspeita de malignidade do nódulo. E nesse eixo transversal a gente vê também um outro aspecto bastante importante que aumenta a suspeita do nódulo, que é o fato de o nódulo ser mais alto do que largo. Vejam que o eixo anteroposterior é maior do que o eixo laterolateral. Isso também é um critério que aumenta a suspeita do nódulo. E aqui novamente a gente vê que a cápsula da tireoide em algum momento perde a sua definição nas proximidades do nódulo, o que também é um critério de suspeição. Então a gente até agora viu critérios aceitos pelo Colégio Americano de Radiologia, que é o ACR, que fez uma classificação chamada de TIRADS, que colocaria esse nódulo na categoria TIRADS 5, que é a mais suspeita de todas. Até agora a gente falou então da classificação do ACR. Agora vamos falar de uma contribuição brasileira para a análise do nódulo tireoidiano, que é a avaliação do fluxo ao Doppler colorido. Então a gente vê se o fluxo está mais na periferia do nódulo ou mais na sua porção central. Nesse caso a gente vê que o fluxo praticamente é só central, o que aumenta bastante a suspeita de malignidade desse nódulo. Vamos colocar em vídeo então. Vejam que aqui a gente está no eixo curto e a gente
analisa todo o nódulo, indo para cranial, para caudal. Aqui eu virei no eixo longo e a gente vê que o fluxo realmente está mais no centro da lesão. Vejam que na periferia há uma pobreza de fluxo. Aqui a gente está na área periférica, a gente vê apenas as calcificações e o fluxo está mais no centro da lesão. Juntando todos esses critérios, então nódulo sólido, contornos lobulados, microcalcificações presentes, é um nódulo mais alto do que largo e fluxo predominantemente central ao Doppler colorido, que aí já faz parte da classificação de Chamas, que é uma classificação de uma brasileira. E essa classificação também é bastante usada no Brasil. O tipo de fluxo é bastante suspeito para malignidade e realmente, ao fazermos a punção aspirativa desse nódulo, o resultado veio como um carcinoma papilífero de tireoide. E a gente fazendo o diagnóstico ainda numa fase precoce, esse nódulo aqui tem 1,1 centímetro, está restrito à tireoide e o paciente sem nenhuma linfonodomegalia, ou seja, sem gânglios aumentados no pescoço, favorecendo bastante o prognóstico do paciente nesse caso.